Irmãos, o texto está em 2 Crônicas, capítulo 20. E aí eu vou ler do versículo 1 ao 4, depois do versículo 6, depois do 10 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Agora vamos para o versículo 6. E orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Vamos pular agora para o versículo 10. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, o tema que eu queria trazer para vocês hoje é que Deus é o nosso socorro e a nossa confiança deve estar nele e somente nele. Aqui nós vemos o rei Josafá governando Judá, e antes desse momento ele havia promovido reformas espirituais para aquele povo. O rei Josafá ele foi responsável por remover modelos de adoração que eram pagãs no meio do povo de Judá. Então o que ele está fazendo ali é uma espécie de reforma espiritual mesmo, trazendo de volta o povo ao temor. Tá dando alguma coisa aí, né? Vou tentar resolver aqui, gente. Ei, som, ei. Vamos lá. Então o rei Josafá está fazendo uma reforma no povo, um povo que havia se corrompido espiritualmente, adotando formas de cultos e adoração pagãs. E Josafá ele começa a fazer essa reforma espiritual, de conduzir o povo de volta para a lei do Senhor e ao temor ao Senhor e também à fidelidade à palavra de Deus. Só que chega no capítulo 20, ele se depara com uma situação meio que inusitada, né? Ele que estava ali conduzindo o povo a um caminho que agrade a Deus, ele recebe a notícia de seus mensageiros que uma grande crise ali iria se levantar. Um exército muito mais forte, muito mais numeroso, estava vindo na direção deles para o atacarem. E essa ameaça de guerra iminente começa a colocar tudo a perder, né? Perder uma guerra significa ser dominado pelo inimigo.
Aqui nós já vimos uma verdade muito importante com relação ao Evangelho e na forma como Deus trata o seu povo. O fato de Josafá estar conduzindo o povo à fidelidade ao Senhor não quer dizer que Deus vai livrar ele de problemas, que Deus não vai permitir provações. E isso acontece aqui. Mesmo após um momento de fidelidade, Deus permite que essa provação chegue ao povo de Judá. E era basicamente, pessoal, uma ameaça militar impossível de ser vencida. Era um desafio muito grande. Isso traz para nós de que a vida cristã, ela não é essa linha reta de estabilidade e constância como tentam apresentar de uma forma muito triunfalista. Então, a nossa segurança de que o Senhor está conosco não tem a ver com a minha vida ela segue uma linha reta de estabilidade, seja ela em qual área for, mas sim na convicção de que Deus governa todas as coisas e todas as situações. E o rei Josafá, ele, nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos passar por cada detalhe aqui, por alguns detalhes, como que alguém que é discípulo de Jesus, alguém que é um servo de Deus, deve reagir diante dessas situações que aparecem para nós. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a questão de Josafá estar reformando o povo espiritualmente, porque eu acho que esse é um assunto que ele está inclusive na nossa história e no nosso tempo. A reforma protestante ela não foi a primeira reforma da igreja e de Deus com o seu povo. Nós vemos aqui Josafá sendo usado para fazer uma reforma também no seu povo. Por isso que para nós esse assunto de reforma ele é algo muito caro, é algo que deve despertar assim, em nós um interesse, porque é uma oportunidade que nós temos, dentro de um período recente, experimentar aquilo que Deus já fez com o seu povo, naquilo que é relatado nas Escrituras. E a gente vai ver, e aí eu queria pegar uma rua aqui, fazer uma associação com essa reforma que Josafá fez com o seu povo, e com a última reforma que nós experimentamos, a reforma protestante. Então, nós já vemos aqui que a forma como Deus sempre usa pessoas para reformar o seu povo, ou seja, para trazer o seu povo de volta para a fidelidade ao Senhor, ao temor do Senhor, a fidelidade às Escrituras. E é que brevemente nessa introdução eu separei aqui três pilares importantes que são causados pelas reformas espirituais que Deus faz no meio do seu povo. O primeiro deles é a volta à palavra, que para nós conhecemos como sola escritura, né? O texto de Crônicas, o livro de Crônicas que vai dizer que Josafá enviou mestres. E por que ele enviou mestres? Não precisa abrir, eu vou ler aqui, e eu ocultei alguns nomes difíceis que aparecem nesses versículos, mas eu vou ler para vocês, 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: no terceiro ano de seu reinado, enviou seus oficiais para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas e os sacerdotes. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Então isso é Josafá enviando mestres para ensinar a lei do Senhor para o seu povo. E nós vemos isso na era mais recente, Martinho Lutero traduzindo as Escrituras e devolvendo a Bíblia ao povo. A Bíblia deixando de ser um livro de estar só na mão de algumas pessoas para dar acesso total às Escrituras. Então, olha como Deus sempre cuida do seu povo, Deus sempre traz seu povo de volta através da palavra, de volta à palavra. Josafá fez isso, a reforma protestante também trouxe isso. João Calvino, ele estrutura toda uma teologia centrada nas Escrituras. Então, irmãos, esse assunto para nós é maravilhoso porque nos faz compreender que Deus, essa história de Josafá não ficou no Antigo Testamento. E é o que nos dá segurança hoje para, por exemplo, fazermos parte de uma comunidade de fé, para plantarmos uma igreja. Nossa igreja não está mais em fase de plantação, mas nós passamos por esse processo. E o que nos motiva a plantar uma igreja?
a iniciar uma reunião de estudo da palavra. É porque nós cremos que aquilo que o Senhor fez desde sempre com o seu povo, Ele faz hoje ainda. Por isso que nós voltamos a nossa atenção para as Escrituras. O segundo ponto que é causado por essas reformas espirituais que o Senhor faz com o seu povo é o confronto com a falsa segurança espiritual. No período de Josafá, o povo estava envolvido em idolatria e corrupção espiritual, né? No período da reforma, a gente tinha que lidar com indulgências, confiança em obras, salvação pelas obras, ou seja, um sistema religioso demoníaco. O terceiro ponto é sobre a transformação prática da sociedade. A reforma espiritual, ela vai impactar a nossa vida em sociedade, ela vai impactar a cidade. No período de Josafá, o texto vai dizer que Josafá, ele reorganiza o sistema judicial. Então ele não só traz o povo de volta à palavra, à lei do Senhor, ele faz uma reorganização do sistema judicial. Segundo a Crônicas 19, do 5 ao 11, diz assim: olha o que Josafá fez, e fazia parte dessa reforma espiritual que nós estamos falando aqui. Nomeou juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, e lhes disse: sejam cuidadosos, lembre-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem o veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Nós vemos os reformadores influenciando positivamente a política, a educação, a ética, a economia. Tudo isso os reformadores tinham conhecimento das Escrituras. Por isso que eles criam que esse envolvimento do cristão naquilo que diz respeito à sociedade é algo que Deus exige de nós, como seu povo. E sempre houveram as provações após esse período de reforma espiritual. Então, reforma e fidelidade espiritual não elimina provações, mas ela nos prepara para depender absolutamente de Deus e em todos os momentos e circunstâncias. E aqui eu queria voltar para aquilo que é o nosso tema central, que é essa confiança, essa dependência em Deus, mas eu queria fazer essa associação a reforma espiritual de Crônicas, através do rei Josafá, com a reforma que nós experimentamos 500 anos atrás e aquilo que nós devemos crer que Deus quer fazer com o seu povo hoje. Nós vivemos uma crise espiritual no nosso tempo, é inegável. Nós não vamos ficar aqui focados nos problemas do nosso tempo, mas se nós olharmos para aquilo que fazem com o nome de Deus, é algo que a gente precisa voltar para a palavra urgente. Então, irmãos, sobre nós dependermos de Deus, a nossa dependência, a nossa convicção é que Deus governa a história, né? E isso é provado quando nós vemos aqui o texto do rei Josafá. E em meio às crises, né, que vivemos, Efésios afirma no capítulo 1 assim: Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E aí, quando o texto diz que Deus faz todas as coisas, não está falando que Deus faz todas as coisas que, ao meu ver, através da minha percepção, são boas. Deus faz todas as coisas, mesmo aquilo que eu não sou capaz de compreender, de entender, mas Deus faz todas as coisas. E isso não deve gerar em nós um tipo de medo, uma desconfiança, um medo do futuro. É o contrário. Sabendo que esse Deus governa todas as coisas, é o Senhor da história, que sempre cuidou do seu povo, que sempre livra o seu povo, que o seu povo nunca vai sucumbir definitivamente, que nós temos uma segurança absoluta diante das dificuldades. E por isso que nós confiamos nele, porque nós cremos que ele governa tudo com sabedoria e propósito. Então, irmãos, a nossa maior crise, ela não é com aquilo que acontece lá fora. A nossa maior crise não é com quem deveria estar pregando o evangelho e não está, ou com quem deveria estar fazendo de um jeito e não está, ou com um governo que deveria ser X e não é. Nossa crise não é com nada disso. A nossa crise, ela é interna, ela é espiritual. A nossa maior dificuldade
é o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que faz com que nós tenhamos uma visão turva de quem Deus é e do que Deus já fez. Que é através disso que o Espírito Santo nos convida a reacender essa chama de esperança constantemente. Seja nos momentos de desafios, seja nos momentos de tranquilidade. Aliás, momentos de tranquilidade são momentos a qual nós corremos o risco de nos afastarmos de Deus também. Então, a nossa única esperança é depender totalmente dele. E aí eu queria tratar aqui alguns pontos com os irmãos, baseado no texto que nós lemos. Vamos ler agora o versículo 10 e 11 do livro de Crônicas, que diz assim: agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem, vieram nos expulsar de nossa terra que nos deste por herança. Então aqui, irmãos, o rei está fazendo uma oração, né? Ele reúne o povo para orar, e ele está colocando diante de Deus uma crise. Senhor, o povo que a gente aliviou, e imagine, você faz algo para alguém, você priva alguém de uma dificuldade, e como que você é retribuído? Com a pessoa fazendo aquilo que você poderia ter feito e não fez, por misericórdia, por direcionamento de Deus. E aí o rei Josafá, ele expõe essa crise diante de Deus. Ele diz: Senhor, o povo que nós preservamos, nós nos desviamos dele para não atacar, para não nos destruir, agora eles querem nos destruir. Um ponto que nós aprendemos aqui com o rei Josafá é que nós devemos expor nossas crises diante de Deus. Josafá, ele ora lembrando que Deus poupou aquele povo no passado e agora ele retribui com este ataque. É uma espécie de crise que ele está vivendo ali. Não, mas como assim? E ele ainda fala o seguinte, ó, foi a terra que o Senhor nos deu. E aí tem uma questão maravilhosa nesse texto, porque ele fala que a terra que Deus deu, esse povo está interessado em tomar. E eu creio que o rei Josafá tinha tanta convicção de que aquela terra pertencia ao Senhor, que ele falou assim: Senhor, é você que tem que resolver, porque o Senhor nos deu. Então o problema deles não é com a gente, no fim das contas, o problema deles é com o Senhor. E aí ele coloca como alguém totalmente dependente de Deus, um rei diante do povo, com um gesto de absoluta humildade e reconhecimento da sua incapacidade e dependência de Deus. Ele traz esse questionamento sobre isso. E aí, irmãos, a importância de conhecermos a palavra de Deus é porque nesses momentos da gente expor as nossas crises diante de Deus, é um momento que o Espírito Santo vai atuar em nosso coração, nos trazendo à memória aquilo que nós precisamos para que nosso coração se acalme. Por isso que para nós a palavra de Deus, ela é inegociável, ela deve ser lida, estudada, praticada. Por quê? Porque é a forma como o Senhor usa para, nos momentos onde a nossa visão fica turva e a gente expõe as nossas crises, o Senhor traz para nós um texto da palavra, uma história de como Deus atuou no seu povo, e isso gera em nós uma espécie de confiança em Deus. No Salmo 77, o salmista diz assim, o salmista estava passando por um momento de sofrimento ali, e ele diz: pensei, é por esta razão que sofro, o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor, recordo-me de tuas maravilhas do passado. Então, sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Então aqui nós vemos que uma das formas a qual o Senhor ministra em nosso coração é nos trazendo à memória aquilo que Ele já fez com o seu povo. E nós não podemos nos garantir apenas na nossa experiência pessoal com Ele. Nós devemos nos garantir naquilo que Ele registrou em sua palavra. Então, irmãos, a nossa fé ela é fortalecida quando a gente lembra desses grandes feitos do Senhor. Por isso,
nós somos incentivados como comunidade a conhecermos a palavra de Deus, a Escritura, porque esse registro aqui vai fazer com que a gente, em momentos de dificuldade, receba do Senhor a sua palavra mesmo, que Deus fale conosco. No momento de dificuldade, de perseguição, seja lá em qual ambiente for, ao lermos o capítulo 20 de Crônicas, nosso coração deve se acalmar, porque é Deus falando. E Josafá demonstra, como eu falei, essa sua dependência absoluta de Deus. Ele reconhece que a terra foi dada por Deus e ele faz um apelo à justiça divina. Ele diz: Senhor, você não vai fazer nada. Aqueles que nós privamos estão tentando nos atacar e a terra que o Senhor nos deu por herança. E aí, irmãos, é maravilhoso como que o povo, ele não reage com uma estratégia militar. Ele não pensa ali na capacidade deles, que com certeza eles tinham uma capacidade militar de se organizar, mesmo vendo a guerra como impossível de ser vencida, mas para quem é um guerreiro, para quem é um soldado, não foge da guerra, você morre atirando, morre guerreando. Então, mas eles não confiam nisso, nessa disposição que o guerreiro, que o soldado tem. Ele confia no Deus soberano que governa todas as coisas. Então, a primeira coisa que ele faz é uma oração. Então, como os mensageiros falam para Josafá que está vindo um exército gigante atacar eles, o texto diz que ele ficou amedrontado. Isso é maravilhoso das Escrituras, né? Porque não tem interesse nenhum em ocultar o quão falível nós somos diante das dificuldades. Então, o texto está registrando que ele ficou amedrontado, mas ele vai, reúne o povo e ora ao Senhor, faz jejum. Filipenses 4,6 diz assim, ó: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, mais uma vez aqui, o texto recomenda que a gente não fique preocupado com coisa alguma, ou seja, isso não pode tomar o nosso coração. E ao invés disso, a gente ora ao Senhor pedindo aquilo que a gente precisa e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, trazer à memória aquilo que nos traz esperança é um mandamento do Senhor para nós vivermos nesse mundo com sobriedade. 1 Pedro 5,7 diz assim: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Então, irmãos, textos como esse, em momentos de dificuldade, onde a gente vê um exército gigantesco, um problema gigantesco, ao qual não dou conta de resolver, textos como esse acalentam o nosso coração e trazem refrigério para a nossa alma. O segundo ponto é sobre o reconhecimento da total dependência de Deus que nós aprendemos com esse texto. No versículo 12, o rei Josafá diz assim: ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Então aqui há verdades preciosas nesse versículo aqui, irmãos. Ele tem um exemplo da incapacidade humana, né? Então ele reconhece que não temos o que fazer. A dependência total de Deus e uma fé que ela é ativa. Não é uma fé que se esconde diante da dificuldade. Pelo contrário, a gente, diante de um problema, ajoelhar ao Senhor, estender as mãos para o céu, não como alguém que está buscando receber um poder do alto, mas como alguém que está mostrando para o Senhor: Senhor, não tenho nada em minhas mãos para lidar com isso. Isso é uma fé que é ativa. E no nosso tempo, a gente é incentivado a buscar resolver as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço, com nossos recursos. Só que a fé em atividade no Evangelho, ela tem muito mais a ver com essa consciência da dependência total de Deus, em primeiro lugar. E isso sim vai nos movimentar e nos direcionar conforme a vontade de Deus. Seja o momento de ficar calado, seja o momento de falar, seja o momento de recuar e seja o momento de avançar. Mas só através dessa dependência nós vamos encontrar esse discernimento de como agir diante da dificuldade.
Mas uma coisa que é invariável é nós reconhecermos que sem Ele nós não vamos dar conta. E nós orarmos a Ele, pedir e lembrar dos seus feitos. E aí, irmãos, nós vemos aqui essa fé ativa do rei Josafá. Em contraponto a isso, nós muitas das vezes somos incentivados a ter uma fé que é muito superficial. E uma fé superficial, ela não tem substância diante dos desafios da vida. E para nós mantermos, os olhos fixos em Deus, em meio às diversidades, é aí que nosso relacionamento verdadeiro com Deus faz toda a diferença. Nosso relacionamento verdadeiro com Deus, ele se dá por meio daquilo que Deus estipulou em sua palavra, que são os meios de graça, a ceia, a comunhão com os irmãos, a oração. Então, irmãos, essa fé que eu falo, que eu bato no peito e falo, não, eu vou porque Deus está comigo, mas você está muito mais confiante na tua capacidade, no teu diploma, na tua força, do que de fato em Deus, isso é uma fé superficial, né? É como alguém que fala muito, né? Eu gosto muito de UFC, né? Às vezes tem aqueles episódios que tem um falastrão lá, e aí quando chega no octógono, entra no sal. Então, nós devemos fugir dessa fé que é superficial, da boca para fora. Mas uma fé que de fato ela é ativa e experimentada diariamente através de uma relação com a palavra de Deus. A oração. E aqui nós vemos o rei Josafá nos ensinando essa lição. Ele reconhecendo essa total dependência de Deus, porque o problema a qual ele estava lidando era impossível de ser resolvido por conta própria. No versículo 13, diz assim: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos. Aí o 14, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita de descendente de Asaf, e aí o Senhor diz que iria guerrear por ele. Mas eu queria ficar no versículo 13 mesmo, porque aqui eu fiquei imaginando uma cena muito linda olhando para esse versículo. Porque que ambiente é esse onde os homens e as mulheres, onde os homens estão com suas crianças de colo e suas esposas e filhos, reconhecendo a sua total dependência de Deus? Esse ambiente é a igreja do Senhor. Então, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei viajando assim, cara, é muito legal a gente poder viver isso, né? Porque é realmente o que acontece num culto a Deus, né? Os homens de Deus estão reunidos com sua família, suas esposas e filhos, e não é qualquer coisa. E a gente reconhecendo essa dependência coletiva de Deus e nós como igreja também. Então eu imaginei o Danielzão com o Pedro no colo, o Denison ali. Cara, isso é maravilhoso. Então nós podemos experimentar, e aí a gente vê que o rei Josafá, ele estimulou o povo a isso. Ele ora, ele convoca o povo para essa oração, e o texto faz questão de trazer para nós que isso não era uma coisa só dos homens, dos soldados da época, não era uma questão, não, ó, chegou uma bronca aqui, reúne os caras aí que são bons, e vamos ver o que a gente faz. Não, reúne todo mundo, porque essa dependência de Deus, ela é coletiva, ela deve ser coletiva. Por isso que para nós o culto ele não é individual. Muitas das vezes eu ouvi assim, não, eu vou na igreja lá, cara, não me importa o que está sendo falado, não me importa o que está sendo feito ali nos bastidores, porque o culto é individual. Eu vou, presto o meu culto. Errado. O culto ele é coletivo, sim. Para nós importa como está a espiritualidade do nosso irmão. E nós vemos isso daqui porque nós somos dependentes coletivamente de Deus. Por isso que para nós não dá para relativizar ou tratar com indiferença o dia da semana a qual esse momento acontece. É o domingo que nós temos para trazer à memória esse momento. Caramba, um dia o povo de Deus estava reunido como nós, diante de um desafio que eles não sabiam como lidar, e aqui estamos nós, diante de um desafio do mundo aí fora, que nós não sabemos como lidar, mas nós estamos aqui buscando em Deus o direcionamento, e voltando para a palavra dele, para que ele nos direcione, porque se a gente for tentar resolver do nosso jeito, vai dar errado.
Então, para nós, e aí esse texto aqui eu fiquei um tempão nele falando, cara, é muito legal isso, né? A gente poder trazer, e agora no culto, parece que o culto fica mais emocionante, né? Porque você olha agora, vai ver os irmãos, as crianças falando, pô, caramba, isso aconteceu lá com o rei Josafá também, que benção. O Senhor está sempre atuando no meio do seu povo. E aí, irmãos, eu queria falar também sobre o rei Josafá incentivando o seu povo ali, né, o povo de Deus, a essa dependência coletiva e geracional. Então nós estamos aqui ensinando para os nossos filhos que essa dependência de Deus, eles devem entender isso desde pequenininhos. Por isso que ali, claro, dado devido às proporções, mas por isso que para nós a salinha das crianças é algo muito caro. Ali não é um momento a gente isola as crianças para que a gente tenha um culto mais tranquilo. Que Deus nos livre de um pensamento desse. Elas estão ali aprendendo a palavra de Deus de uma forma que elas consigam compreender, e essa palavra consegue surtir efeito na vida delas no tempo que elas vivem hoje. Nós não estamos só plantando para colher no futuro, nós colhemos hoje o resultado disso. E daí também vem a nossa esperança para a dificuldade, porque ao mesmo tempo que nós olhamos para o mundo lá fora, essa semana o Danielzão trouxe uma reflexão no nosso grupo lá, falando alguma coisa assim, que a gente olha para o mundo e a gente fala, cara, tá brabo. Só que a gente olha para a criança das nossas igrejas e fala, ufa. A gente olha para cada mãe que engravida e fala assim, ufa, mais um missionário, mais um discípulo de Jesus. Então, essa dependência coletiva e geracional, ela gera em nós também essa esperança, né, de que o Senhor tem cuidado do seu povo e tem sustentado o seu povo. E aí no versículo 14 e 15, vem a resposta do Senhor. Então nós vimos aqui o rei Josafá colocando a sua crise diante de Deus, reconhecendo a sua dependência. Ele faz isso com a família de Deus reunida. Todos têm essa consciência de que essa dependência do Senhor, ela é vital para a vida cristã. E aí no versículo 14 e 15 diz assim: o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. E aí, irmãos, a gente vê aqui a revelação divina através de Jaziel, demonstrando o amor de Deus pelo seu povo, né? O Senhor, ele não só age, mas ele avisa que vai agir, a fim de trazer essa tranquilidade. Deus, ele é tão amoroso conosco, eu pensando sobre esse texto, que ele poderia muito bem fazer com que a gente não sucumbisse durante um período de tribulação, de turbulência na nossa vida. E assim, cara, não, vou cuidar das emoções ali, para ele não dar uma pirada, e quando passar, vai até passar. Não. Ele já faz isso antes. Por isso que para nós a confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus é super importante. Porque de fato, se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não só da boca para fora, para a gente poder debater com quem não crê, ou poder falar contra o liberalismo teológico, de que a Bíblia é inerrante, infalível e tal, e a gente fala com veemência, e tem que falar mesmo. Mas isso, antes de sair pela nossa boca, tem que estar em nosso coração. E como que eu sei que isso está em nosso coração? Quando eu estou no meio da dificuldade, eu leio a palavra dele, e isso, caramba, é isso, cara. Vai passar, vai dar certo. Então o Senhor, ele promete uma intervenção divina e soberana. E ali, eu creio que o povo fez assim, ó, agora está tranquilo. Agora tá tranquilo. Eu imagino eles olhando um pro outro e rindo assim, né? Caramba, aí viu, pô, esses caras viram, então, beleza, vamos lá. Entendeu? Então assim, porque essa guerra não é do povo, é de Deus. E assim são as nossas dificuldades, irmãos, porque uma vez que nós somos adotados como filho de um Deus soberano que governa todas as coisas, qualquer coisa que atenta contra nós não é sobre nós, né? Tá sobre o governo do Senhor.
E isso deve sim nos trazer uma segurança absoluta. E aí, irmãos, para concluir, a confiança verdadeira que a Bíblia estimula que nós cristãos tenhamos, ela é uma confiança que nasce da dependência absoluta da soberania de Deus. Por isso que para nós, a gente está aqui falando, a doutrina da soberania, a gente precisa estudar essas coisas, porque isso vai trazer um esclarecimento sobre quem Deus é. E todas essas doutrinas são fundamentadas nas Escrituras. Os reformadores eles criam que era necessário uma reforma espiritual para trazer o povo de volta à palavra, mesmo diante de um sistema religioso poderoso, porque eles tinham confiança na palavra que eles liam. Então, e essa confiança verdadeira, ela é diferente da confiança que o mundo prega. O mundo hoje vai falar assim, você quer ter confiança sobre o futuro dos seus filhos, sobre o futuro acadêmico dos seus filhos? É essa faculdade, é essa pós-graduação, é esse doutorado e é esse concurso. Isso é o mundo. Isso é o sistema do mundo querendo colocar na nossa... E acho que não precisa nem falar isso, porque tem um monte de nerd aqui. É claro que a gente não está falando que é ruim estudar e se graduar, né? Mas o que eu estou dizendo é que isso, se não tiver em nosso coração, primariamente, que Deus governa todas as coisas e que nós somos totalmente dependentes dele, isso pode tomar o nosso coração. Eu posso receber uma notícia de uma crise no país e a primeira coisa que eu vou fazer é olhar meu extrato bancário ao invés de orar. Isso pode acontecer conosco. E se isso acontece, nós temos um problema, né? Então a confiança verdadeira, segundo as Escrituras, não é uma confiança que nasce daquilo que eu consigo realizar e alcançar. É uma confiança daquilo que eu creio que o Deus que eu sirvo é. O que a Bíblia diz que Deus é. E aí, irmãos, isso chega para nós como? Assim como Judá, nós estávamos cercados por um inimigo potente, né, causado pelo pecado original. O pecado original colocou diante de nós um inimigo que a gente não dá conta de resolver sozinho. Muito pior, né? Ele nos colocou como inimigos de Deus. Então não só colocou o inimigo, que é o pecado, essa reconciliação com Deus, não colocou ele, não só isso, mas também criou essa inimizade nossa com Deus. Então, nós estávamos cercados, né, com a queda, o homem se viu numa condição sem possibilidade de vencer essa batalha e absolutamente sem saída diante do pecado original. Nós olhamos para a queda e a gente não vê uma forma da gente desfazer a lambança que Adão fez. Mas Deus, mais uma vez, ele intervindo no meio do seu povo, rico em misericórdia, ele diz que essa batalha não é nossa. Ele envia o filho dele para guerrear em nosso lugar. E Cristo venceu esse pecado em nosso lugar, né? Ele venceu esse inimigo potente que nós não daríamos conta. Por isso que a pregação que nós temos aqui é a pregação do arrependei-vos, né? É a pregação de que nós estávamos numa condição que não importa quão bom seja o seu comportamento moral, não vai dar conta de resolver o problema com esse inimigo potente que é o pecado. Mas Deus, ele envia seu filho para morrer por nós, né? E para dizer para a morte assim, essa batalha não é deles, a batalha é minha. E aí ele vence a morte, e ele, não só isso, ele vence a morte, se torna a nossa força para conseguir lidar com os desafios, inclusive do pecado. Então o cristão, o servo de Jesus, o discípulo de Jesus, ele é alguém que se deparou com essa situação que o povo se deparou, de não dar conta de lidar com o inimigo potente, assim como nós não demos. Deus age através de Cristo Jesus, ele salva o teu povo,
e deixa conosco o Espírito Santo, que nos capacita a vivermos uma vida que glorifica a Ele. E, irmãos, uma fé verdadeira não é medida pela ausência de crise, mas pela capacidade da gente manter os olhos fixos em Deus diante da dificuldade. Então, essa história de Judá, ela é sobre nós. É sobre nós porque nós um dia estávamos diante de um inimigo potente causado pela queda e que Deus, de uma forma maravilhosa, por amor a nós, Ele não precisava ter feito nada disso. Nós estamos estudando aqui na imersões teológicas sobre alguns atributos de Deus. Então, Deus não estava carente, precisando de gente para cantar para Ele, para pregar para Ele. Não tem nada a ver com isso. É puramente amor de Deus. Fala assim, vou resgatar o meu povo. Há um inimigo que vai destruir eles. Então eu preciso agir. E Ele age, trazendo Cristo para morrer por nós. E aí, para encerrar, irmãos, eu queria ler o Salmo 121, de 1 a 3, onde o salmista diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Então a segurança que nós ganhamos em Cristo, ela é uma segurança absoluta. Ela é uma segurança definitiva. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Queria fazer uma oração.